Imagine a França do século VIII. Entre as brumas, da região de Brie, a leste de Paris, monges trabalhavam em silêncio absoluto. O queijo Brie não nasceu em banquetes dourados, mas na simplicidade monástica da abadia de Reuilly. Em 774, o imperador Carlos Magno, após uma longa jornada, parou no monastério e provou aquela iguaria de casca aveludada e interior cremoso. Diz a lenda que ele se apaixonou instantaneamente, declarando-o um dos pratos mais deliciosos que já cruzaram seu paladar imperial. Naquele momento, o destino do Brie foi selado. Ele deixaria de ser o sustento dos humildes para se tornar a obsessão dos poderosos. O contraste entre a casca branca como a neve e o centro dourado e fluido simbolizava o próprio refinamento da civilização, que começava a florescer. O segredo da maturação, passado de monge para monge sob o juramento de silêncio, era a primeira página de uma história que sobreviveria a guerras, revoluções e a própria passagem do tempo. A Idade Média avançava e a fama do Brie cruzava os portões das abadias para os salões de Versalhes. No século XIV, o queijo tornou-se uma moeda de troca diplomática e um símbolo de status. Plante de Navarra, a condessa de Champagne, costumava enviar rodas de Brie como presentes luxuosos para o rei Filipe Augusto, garantindo favores políticos através do estômago. O Brie não era apenas comida. Era um gesto de cortesia refinada. Enquanto o povo lutava pela sobrevivência, as mesas da nobreza eram adornadas com o queijo dos reis. Cada roda era uma obra de arte, produzida com o leite mais rico das vacas da região, curada em condições perfeitas, para atingir aquela textura sedosa que derrete ao toque. A demanda crescia tanto que vilas inteiras se especializaram na sua produção, transformando a economia local em torno de uma única iguaria. O prestígio era tanto que o Brie começou a ser mencionado em poemas e canções, consolidando-se como o ápice da gastronomia francesa medieval. A história do Brie ganha tons dramáticos. Com o rei Luís XVI, conta-se que, mesmo durante sua fuga desesperada da fúria da Revolução Francesa, em 1791, o rei não resistiu ao seu paladar. Ao ser reconhecido e detido na cidade de Varennes, diz a lenda popular que ele pediu uma última refeição: queijo Brie e vinho tinto, enquanto o destino da monarquia desmoronava ao seu redor e a guilhotina aguardava no horizonte de Paris. O monarca buscava conforto na cremosidade familiar da sua região favorita. Esse momento histórico sublinha a conexão profunda entre o queijo e a identidade nacional francesa. Para Luís XVI, o Brie representava a glória do antigo regime que se esvaía. Mesmo diante da morte iminente, o prazer sensorial do queijo era a última âncora de um mundo de privilégios. O queijo que outrora simbolizava o poder absoluto, agora era a refeição final de um homem que perdia sua coroa, marcando a transição de uma era de excessos para uma era de turbulência. A Revolução Francesa de 1789 mudou tudo, mas o Brie provou ser resiliente. Enquanto as cabeças dos nobres rolavam, o queijo passava por sua própria transformação social. Os revolucionários, em um esforço para democratizar o luxo, declararam que o queijo dos reis agora pertencia ao povo. Ele se tornou o rei dos queijos, mas um rei eleito pela vontade popular. A produção, antes restrita por privilégios feudais, começou a se expandir. O Brie de Moët e o Brie de Melun tornaram-se as duas variantes mais famosas, cada uma defendendo ferozmente sua identidade e método de produção. A ciência da época começou a estudar o fungo Penicillium camembert, então chamado de P. candidum, que dá ao Brie sua casca branca característica. O que era místico tornou-se técnico. O queijo sobreviveu ao caos político, porque sua qualidade era indiscutível. Ele era um patrimônio que transcendia ideologias, unindo camponeses e intelectuais em torno da mesa de madeira bruta das tavernas. O momento mais glorioso da história do Brie ocorreu em 1815, no Congresso de Viena,
Após a queda de Napoleão, os líderes das potências europeias se reuniram para redesenhar o mapa do continente. Entre as tensas negociações diplomáticas, o diplomata francês Talleyrand propôs um intervalo inusitado, um concurso de queijos. Mais de 50 variedades de toda a Europa foram apresentadas, do Stilton, inglês, ao parmigiano italiano. Após a degustação, o Brie de Meaux foi unanimemente declarado Le Roi des Fromages, o rei dos queijos. Foi uma vitória política magistral de Talleyrand. Ele usou a gastronomia para suavizar a derrota militar da França e reafirmar a superioridade cultural de sua nação. O Brie não era apenas um alimento, era um instrumento de soft power. Naquele salão dourado em Viena, o queijo foi coroado diplomaticamente, provando que o sabor pode conquistar territórios que as espadas não conseguiram manter. O que torna o Brie tão especial? A resposta reside no conceito francês de terroir. Não é apenas leite, é a grama específica da região da La de France, o clima úmido e as bacias de calcário que nutrem o gado. O processo tradicional exige paciência absoluta. O leite cru é coalhado e cortado delicadamente para não perder a gordura essencial. Diferente de outros queijos, o Brie não é prensado. Ele drena naturalmente sob seu próprio peso. A salga é feita à mão, seguida pela pulverização dos esporos que criarão a flor, a crosta branca. É um ecossistema vivo dentro de cada roda. Durante as semanas de maturação em caves frescas, as enzimas quebram as proteínas de fora para dentro, criando aquela textura que deve ser corrente, mas não líquida. É um equilíbrio químico delicado. Se o queijo chora, amônia em excesso, passou do ponto. Se está duro no meio, ainda não nasceu. É a ciência da observação humana agindo sobre a natureza. No coração da história do Brie, existe uma rivalidade fraternal entre Meaux e Mellon. O Brie de Meaux é o mais conhecido mundialmente. Grande, suave, com notas de manteiga e avelãs, amado pela sua acessibilidade e elegância. Já o Brie de Mellon é o primo rústico e intenso. Menor em diâmetro, ele passa por uma coagulação lática muito mais lenta, até 18 horas, o que resulta em um sabor mais forte, salgado e levemente azedo, com uma casca que pode apresentar tons avermelhados. Enquanto o Meaux é o diplomata de Viena, o Mellon é o camponês das raízes profundas. Ambos possuem o selo AOC, apelação de origem controlada, o que significa que só podem ser produzidos em zonas geográficas específicas, seguindo métodos ancestrais. Essa distinção protege a história contra as imitações industriais. Entender a diferença entre eles é entender as nuances da alma francesa, uma busca constante entre o refinamento aristocrático e a força da terra. Com o século XX e a globalização, o nome Brie enfrentou seu maior desafio. Fábricas ao redor do mundo começaram a produzir versões pasteurizadas e insossas, usando o nome de prestígio para vender queijos que nunca viram o solo da França. O Brie industrial é muitas vezes estável, mas perde a alma. Ele não evolui, não respira e não tem a complexidade aromática do original de leite cru. A luta para preservar o Brie de Meaux e de Mellon tornou-se uma batalha pela diversidade biológica e cultural. Ativistas e produtores locais lutam contra regulamentações sanitárias excessivamente rígidas que tentam banir o uso do leite cru, o coração da receita original. Consumir um Brie autêntico hoje é um ato de resistência cultural. É escolher um produto que carrega o DNA de micro-organismos específicos que existem há 1000 anos. Em vez de um bloco de laticínios uniforme produzido em massa por algoritmos de eficiência, para honrar essa história milenar, a degustação do Brie exige um ritual. Primeiro, ele nunca deve ser servido gelado. O queijo precisa descansar fora da geladeira por pelo menos 1 hora, para que suas gorduras despertem e a textura se torne fluida. Ao cortar, use uma faca fina e úmida, para evitar que o centro cremoso grude. A casca é parte integrante da experiência. Ela traz o amargor terroso que equilibra a doçura do interior. Harmonize com um vinho tinto leve, como um Pinot Noir, ou, para os puristas, um champanhe menos a efervescência limpa,
o paladar da gordura rica do queijo. Pães de crosta crocante ou frutas como figos e nozes completam o quadro sensorial. Cada mordida é uma viagem no tempo. Um eco das festas de Carlos Magno e dos banquetes de Viena. Degustar o brie não é apenas comer, é participar de uma tradição viva que exige respeito, tempo e atenção aos detalhes. Hoje, o brie permanece como um dos queijos mais imitados e amados do planeta. Mas o verdadeiro tesouro continua escondido nas pequenas fazendas da França. Ele sobreviveu à queda de impérios e à modernidade frenética, porque oferece algo que a tecnologia não consegue replicar: a alma do tempo. O brie nos ensina que a perfeição não pode ser apressada, e que o luxo real reside na simplicidade de ingredientes nobres trabalhados com paixão. Ao final desta jornada, vemos que o queijo brie não é apenas um laticínio, é uma crônica da humanidade. Um testemunho de como a cultura e o sabor podem moldar a história de uma nação. Enquanto houver pastos verdes, em brie e mestres queijeiros dedicados ao seu ofício, o rei dos queijos continuará seu reinado absoluto nas mesas de quem busca não apenas alimento, mas uma experiência transcendental. A história do brie é a nossa história. Uma busca incessante pela beleza através dos sentidos.